Mente, Caráter e Personalidade, volume 2. Seção 16. Princípio e sua aplicação. Capítulo 81. Terapia mental segura. Influência mental usada devidamente. No tratamento do enfermo, não se deveria esquecer o efeito da influência mental. Devidamente usada, essa influência proporciona um dos eficazes meios de combater a moléstia. Conselho a um médico. As pobres pessoas enfermas com quem foste levado a ter contato têm carecido mais de tua atenção do que têm recebido. Tens em teu poder encorajá-las a olhar para Jesus e, contemplando-o, ser transformadas em sua imagem. Segurança na constante luta contra maus pensamentos. Que todo aquele que deseja ser participante da natureza divina aprecie o fato de que ele deve livrar-se da corrupção das paixões que há no mundo. Tem de haver constante, fervorosa luta da alma contra más imaginações da mente. Tem de haver perseverante resistência à tentação ao pecado em pensamentos ou atos. A alma precisa ser resguardada de toda mancha, mediante a fé naquele que é capaz de guardar-nos de cair. Devemos meditar nas Escrituras, pensando sóbria e sinceramente nas coisas que pertencem à nossa salvação eterna. A misericórdia e o amor infinitos de Jesus, o sacrifício feito em nosso favor, pedem a mais séria e solene reflexão. Devemos deter-nos sobre o caráter de nosso querido Redentor e Intercessor. Cumpre-nos buscar compreender o significado do plano da salvação. Meditar acerca da missão daquele que veio salvar seu povo de seus pecados. Mediante a constante contemplação dos temas celestes, nossa fé e amor mais se robustecerão. Nossas orações serão mais e mais aceitáveis a Deus, porque serão mais e mais impregnadas de fé e amor. Serão mais inteligentes e fervorosas. Haverá mais constante confiança em Jesus e tereis viva experiência diária na boa vontade e poder de Cristo para salvar perfeitamente todos quantos por ele se chegam a Deus. Almas revigoradas pelo contato com o infinito. Devemos contemplar a Deus na natureza, estudar-lhe o caráter na obra de suas mãos. A mente se fortalece ao tomar conhecimento de Deus, lendo seus atributos nas coisas que ele fez. Ao contemplarmos a beleza e grandiosidade das obras da natureza, nossas afeições se expandem para Deus. E, embora nossa alma se quede reverente e o espírito submisso, a alma se nos revigora ao entrar em contato com o infinito mediante suas maravilhosas obras. A comunhão com Deus mediante a humilde oração desenvolve e fortalece as faculdades mentais e morais, e os poderes espirituais aumentam graças ao cultivo de pensamentos em coisas espirituais. Guardar as avenidas da alma. O apóstolo procurou ensinar aos crentes quão importante é guardar a mente de vagar por temas proibidos ou de gastar sua energia em assuntos triviais. Os que não querem cair presa dos enganos de Satanás devem guardar bem as vias de acesso à alma. Devem esquivar-se de ler, ver ou ouvir tudo quanto sugira pensamentos impuros. Não devem permitir que a mente se demore ao acaso em cada assunto que o inimigo das almas possa sugerir. O coração deve ser fielmente guardado, pois de outra maneira os males externos despertarão os internos e a alma vagará em trevas. Efeitos da atmosfera pessoal. A influência dos pensamentos e ações de todo homem circunda-o qual uma atmosfera invisível, que é inconscientemente absorvida por todos aqueles que entram em contato com ele. Essa atmosfera é frequentemente carregada de influências tóxicas, e inaladas estas, a degeneração moral é o seguro resultado. Circundado por uma atmosfera de luz e de paz. Cristo tomou todas as providências para que sua igreja seja um corpo transformado, iluminado pela luz do mundo, possuindo a glória de Emanuel.
É seu propósito que cada cristão esteja envolto numa atmosfera espiritual de luz e paz. Deseja Ele que revelemos em nossa vida a sua própria alegria. A habitação do Espírito em nós será manifestada pelo amor celestial que de nós dimanará. A plenitude divina fluirá pelo consagrado agente humano para ser compartilhada com outros. Confiar constantemente em Deus. Muitos são incapazes de fazer planos definidos para o futuro. Sua vida é incerta. Não podem discernir o termo dos acontecimentos, e isso enche-os por vezes de ansiedade e inquietação. Lembremo-nos de que a vida dos filhos de Deus no mundo é uma vida de peregrinos. Não temos sabedoria suficiente para planejar nossa vida. Não nos compete determinar o futuro. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Hebreus 11, verso 8. Cristo, em sua vida sobre a terra, não fez planos para si mesmo. Aceitou os planos de Deus a seu respeito e dia após dia o Pai os fazia conhecer. De tal maneira devemos confiar em Deus que nossa vida possa ser a simples realização de sua vontade. Confiando-lhe nossos caminhos, Ele dirigirá nossos passos. Valor da terapia ocupacional. Foi-me mostrado que se demonstraria de maior benefício à maioria dos pacientes permitir trabalho leve e mesmo insistir nisso com eles do que instar que ficassem inativos e ociosos. Se o poder da vontade for conservado ativo em despertar as faculdades dormentes, isso será um maior auxílio para a restauração da saúde. Removei todo o trabalho desses que por toda a vida foram sobrecarregados, e em 9 casos dentre 10, a mudança será um dano. Isso se provou no caso de meu esposo. Foi-me mostrado que o exercício físico ao ar livre é muito preferível a fazê-lo dentro de casa. Mas se isso não se conseguir, uma atividade leve dentro de casa ocuparia e distrairia o espírito e impedi-lo-ia de demorar o pensamento em sintomas e pequenas indisposições, e também preveniria a saudade do lar. Bem dirigido o exercício físico. Quando os inválidos nada têm em que ocupar o tempo e a atenção, seus pensamentos se concentram em si mesmos e tornam-se mórbidos e irritáveis. Muitas vezes se preocupam com o mal que sentem, a ponto de se julgarem muito pior do que na realidade estão, e inteiramente incapazes de fazer qualquer coisa. Em todos esses casos, o bem orientado serviço físico se demonstraria eficaz remédio. Em alguns casos, ele é indispensável à restauração da saúde. A vontade acompanha o trabalho das mãos, e o que esses inválidos precisam é do despertamento da vontade. Quando esta se encontra adormecida, a imaginação torna-se anormal e é impossível resistir à moléstia. Confortar a outros conforta o doador. Muitas vezes são solicitadas orações pelos enfermos, os tristes e desanimados, e isto é direito. Devemos rogar que Deus derrame luz na mente obscurecida e conforte o coração magoado. Mas Deus só atende às orações em favor dos que se colocam no rumo de suas bênçãos. Ao mesmo tempo que pedimos por esses aflitos, devemos estimulá-los a se esforçar por ajudar aos que se acham mais necessitados que eles. Dissipar-se-á a treva de seu próprio coração enquanto buscam auxiliar a outros. Ao buscarmos confortar nosso semelhante com o conforto que nós mesmos somos confortados, a bênção nos é devolvida. Repouso e restauração. A autora aconselha seu próprio filho. Tenho uma palavra a te dirigir. Não queres assinar um compromisso de que não continuarás a enfraquecer ou desfigurar o templo do Senhor, trabalhando quando devias estar repousando? Para ter pensamentos apropriados e para falar palavras adequadas, tens de dar repouso ao cérebro. Não tomas bastante tempo para repousar. O cérebro e os nervos cansados se revigorariam se fizesses uma mudança a esse respeito.
Precisamos estudar quanto a como disciplinar-nos cuidadosamente a nós mesmos, recusando-nos a fazer aquilo que enfraqueceria a força física, mental e moral. Precisas de uma mente clara e paciente, que suporte a tudo que possa surgir. Precisas de uma firme segurança de cima. Exercita a fé e deixa os resultados com Deus. Tendo feito o melhor que te é possível, tem bom ânimo. Crê e firma-te. O inimigo tentará levar-te a praticar algum ato que signifique derrota, mas não deves correr o risco de proceder a ações incertas. Careces da influência que conseguirás mostrando sabedoria e discrição. Necessário relaxamento e repouso. Foi-me mostrado que os observadores do sábado, como um povo, trabalham muito arduamente, sem se permitir mudança ou períodos de descanso. A recreação é necessária aos que se empenham em trabalho físico e é ainda mais necessária àqueles cujo trabalho é principalmente mental. Não é necessário à nossa salvação, nem para a glória de Deus, conservar a mente trabalhando constante e excessivamente, mesmo sobre temas religiosos. Há diversões tais como dançar, jogar cartas, xadrez, damas, etc., que não podemos aprovar, pois que o céu as condena. Esses divertimentos abrem a porta para grandes mares. Não são benéficos em sua tendência e têm uma influência excitante, produzindo em alguns espíritos uma paixão por esses jogos que levam ao jogo de azar e dissipação. Todos esses jogos devem ser condenados pelos cristãos e substituídos por algo perfeitamente inofensivo. Confiando em Deus, recusando-nos a desanimar. Conselho a um executivo sobrecarregado. O Senhor tem graciosamente poupado tua vida para trabalhares em suas fileiras. Não deseja Ele que trabalhes por ti mesmo, independente do único poder capaz de trabalhar com êxito para realizar seus desígnios. Portanto, não te irrites, mas confia, olhando para Jesus, autor e consumador de tua fé. Não andes apressado demais. Aquilo que podes fazer sem grande sobrecarga tuas faculdades físicas e mentais, isso faze. Mas não julgues que tenhas que assumir tantos cuidados e encargos que não possas manter tua própria alma no amor de Deus. A vinha é do Senhor, a obra em todas as partículas é dele, e quer que trabalhes de modo que tuas faculdades físicas, mentais e morais sejam preservadas. Tenha em mente que estás cooperando com instrumentos celestiais. Não permitas que o inimigo tenha a menor participação na firma. Recebe de Deus suas ordens e de modo nenhum desanimes, porque só possas fazer a obra de um instrumento finito. O infinito atuará com o seu poder para te dar eficiência. Não penses que sejas deixado a realizar coisas impossíveis. Não esperes coisas impossíveis por parte de outros. Paulo pode plantar e Apolo regar, mas Deus é que dá o crescimento. Ver 1 Coríntios 3, verso 6. Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Salmos 102, versos 25 e 26. Todos eles envelhecerão qual vestido, também qual manto os enrolarás, como vestidos serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo e os teus anos jamais terão fim. Hebreus 1, versos 11 e 12. Necessário o esforço individual. As vítimas de maus hábitos devem ser despertadas para a necessidade de fazer esforços por si mesmos. Outros podem desenvolver os mais fervorosos empenhos para erguê-los. A graça de Deus pode lhes ser abundantemente oferecida. Cristo pode rogar, seus anjos ministrar. Tudo, porém, será em vão, a menos que eles próprios despertem para pelejar o combate em seu favor. Sentindo o terrível poder da tentação, o arrastamento do desejo que leva à fraqueza, muito homem brada em desespero: não posso resistir ao mal. Diz-lhe que ele pode, que ele precisa resistir. Poderá haver sido derrotado uma e outra vez, mas não é necessário que seja sempre assim. Ele é fraco em força moral, dominado por hábitos de uma vida de pecado.
Suas promessas e resoluções são como cordas de areia. A consciência das promessas não cumpridas e dos votos violados enfraquece-lhe a confiança na própria sinceridade, fazendo com que ele sinta que Deus não o pode aceitar, nem cooperar com seus esforços. Não precisa, entretanto, desesperar. O alvo é importante. O êxito em qualquer coisa que empreendamos exige um objetivo definido. Aquele que deseja alcançar o verdadeiro êxito na vida deve conservar firmemente em vista o alvo digno de seus esforços. Tal alvo acha-se posto diante da mocidade de hoje. A mais alta cultura da mente. O conhecimento de Deus é obtido de sua palavra. O conhecimento experimental da verdadeira piedade, em diária consagração e serviço a Deus, assegura a mais alta cultura de mente, alma e corpo. E esta consagração a Deus de todas as faculdades evita a exaltação própria. A comunicação de poder divino honra a nossa sincera busca de sabedoria para o consciencioso uso de nossas mais altas faculdades para a honra de Deus e bênção dos semelhantes. Como essas faculdades provêm de Deus e não são de criação particular, devem ser apreciadas como talentos vindos de Deus para serem empregadas em seu serviço. Virtudes positivas promovem saúde. O ânimo, a esperança, a fé, a simpatia e o amor promovem a saúde e prolongam a vida. Um espírito contente, animoso, é saúde para o corpo e força para a alma. O coração alegre, jubiloso, serve de bom remédio. Provérbios 17, 22.